Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Ceará! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as paróquias, dioceses, grupos de oração de toda a Renovação Carismática Católica se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Éder Machado, estarei com você até às 22 horas na sua rede Shalom de rádios, na sua rádio Shalom FM, e também no YouTube da Renovação Carismática Católica, RCC Fortaleza Oficial. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, sorrisos, tudo aquilo que a vivência carismática nos proporciona aqui também no seu rádio e no YouTube. Com produção de Vera Cruz, coordenação geral Rosângela Leite, na técnica Gabriel Silva e Luminous Play, realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa pra gente aproveitar juntos nessa noite. Muito louvor, palavra de Deus, palavra do conselho, muita vivência fraterna e você pode deixar o seu comentário tanto na nossa live aí no YouTube, como também lá na nossa rede social. Você entra lá no nosso Instagram, @RCCFortalezaCE, deixa sua mensagem no nosso post, talvez entra no DM, manda seu testemunho, faz seu pedido de oração, enfim, participa você também do nosso programa. Lembrando você que faz parte de grupo de oração, quando tiver um momento no seu grupo, um evento no seu grupo, pode mandar pra gente também, que a gente também divulga, tá bom? E no programa de hoje teremos a participação dos irmãos do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia. Teremos a pregação mais que especial no nosso grupo de oração com a nossa irmã Gisele. Teremos ainda um editorial com a irmã aqui que quase não aparece no nosso programa, cadeira cativa, Liliane. Quero alvorecer de um novo tempo. Mas para começar o nosso programa de hoje, vamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, neste domingo grandioso do Senhor, uma semana a mais que vem por aí, já se aproximando do Advento, já se aproximando de 2026, que a gente possa ir abrindo o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor vem nos direcionar. Possamos pedir e permitir que o Espírito Santo tome a frente da nossa vida, guie os nossos passos, ilumine o nosso caminho diante da vontade de Deus para os nossos corações. Possamos pedir juntos a presença do Espírito Santo neste nosso programa de hoje e na sua vida pessoal. Você que está em casa, está no trabalho, em qualquer lugar que você esteja, abre o teu coração e deixe o Espírito Santo entrar, falar, direcionar a tua vida. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho e Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado.
neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje. Ainda existe fé no coração das pessoas? Quando Jesus voltar, o que ele vai encontrar no coração das pessoas? Será que um coração cheio de fé? É isso que a gente vai conversar hoje e é isso que Deus quer falar no nosso coração também, né? Como é que tá? Como é que a gente está alimentando a nossa fé? E assim, eu não vou perguntar ainda sobre isso, porque eu primeiro quero conhecer quem é que vai estar conosco no programa de hoje. Então seja bem-vinda, Gisele. Olá, boa. Quem é a Gisele? Eu sou casada, tenho 5 filhos, porque tenho 2 no céu e 3 aqui comigo na terra. Já estou na Renovação Carismática há mais ou menos uns 27 anos. E sou, né, como nós estamos aqui, grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia Maracanã. Muito bem, muito bem. Ela diz assim, 27 anos, né? Parece que tá entregando a idade, mas olha pra carinha dela, parece, né? Ministério Jovem. Né, Carol? Ministério Jovem. Ministério Jovem. Lili, quem é Vossa Senhoria? Eu sou Liliane Costa, a Lili, do grupo de oração Pequenos Adoradores, paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres. Oi, Padre Pedro. Tenho um filho de 28 anos, chamado Gabriel, e nesse tempo estou servindo o Senhor como conselheira fiscal da Renovação Carismática Católica de Fortaleza, Arquidiocese de Fortaleza. Muito bem, muito bem. Grande abraço, Padre Pedro. Tem que olhar pra cima pra falar com o Padre Pedro, né? Lili, o que o Conselho Arquidiocesano quer trazer para nós de mensagem hoje? Bom, hoje o Conselho Arquidiocesano de Fortaleza deseja a todos a paz, o amor e que nosso espírito exulte de alegria em Deus, nosso Salvador, a exemplo de nossa mãe, Maria, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Amém. Então vamos logo direto ao ponto, né? Vamos para o nosso editorial? Vamos para o nosso editorial. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao programa Renovação em Movimento. É uma grande alegria estar aqui com você, junto de você, celebrando a alegria de sermos filhos de Deus. Hoje é domingo, dia 19 de outubro de 2025, Dia do Senhor. Nós temos um final de semana muito especial. Esse final de semana foi muito especial para o movimento da Renovação Carismática. A RCC realizou um encontro de oração por cura e libertação na cidade de Juazeiro do Norte. Bendigamos ao Senhor por todas as graças que Ele realizou nesse encontro. Também os grupos da Renovação Carismática Católica de todo o Brasil foram às ruas, Éder, às praças, às casas, aos comércios, na segunda onda de evangelização de 2025. Deus seja louvado pela disposição de cada missionário, de cada membro de grupo de oração que saiu para anunciar o amor de Deus e transbordar esperança para os corações. Uma grande onda de evangelização em todo o país. E aqui no estado do Ceará não podia ser diferente. Também hoje nós vamos refletir sobre a missionariedade com o texto de Alexandre Augusto Pérez, que está disponível no site da comunidade Shalom, que é o site comshalom.org. Diz o texto: na língua portuguesa, o sufixo "dade" exprime a existência de um estado qualquer. Em relação à missionariedade, o sufixo exprime um estado de missão constante ou de missionário constante. Ser missionário é ser constante. Não é viver viajando e fazendo 1000 coisas. Simplesmente, não é só isso. É claro que tudo isso compõe o conjunto dos esforços que fazemos para evangelizar. Mas são mais consequências do que essência. O missionário é aquele que foi incumbido de realizar determinada missão. A palavra missão deriva do latim missio, que significa envio. Portanto, missão é o ato de enviar ou ser enviado. O missionário cristão é enviado a comunicar Cristo às pessoas, constantemente.
Por sua vez, comunicar Cristo é fazer com que as pessoas participem da vida de Cristo, contemplando a verdade através do caminho sólido do Evangelho. Entretanto, só se comunica aquilo que se vive verdadeiramente. Então, ser um missionário cristão constante é, em todos os lugares e momentos, fazer que as pessoas ao nosso redor participem conosco da vida de Cristo, contemplem a verdade, conheçam o Evangelho. Na rua, o cristão missionário é enviado a fazer as pessoas compreenderem que pertencemos à mesma família, cujo Pai é Deus, e a diferença entre nós, ao invés de ser estranha, é fraterna. Isso significa fazê-las participar da vida de Cristo. No trabalho ou em outros ambientes de convivência, o cristão missionário é enviado a apresentar o Cristo verdade, que dissipa toda dúvida e ordena toda a vida para o fim último e essencial, que é Ele próprio. Na sua própria vida, o cristão missionário é enviado ou chamado a testemunhar a vivência autêntica, concreta e radical das bem-aventuranças ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bacana, não é esse texto? Você pode acessar esse texto na íntegra no site da comunidade Shalom, com shalom.org. Meus irmãos, nesse mês, o mês das missões, é muito importante nós recordarmos o envio, a ordem que recebemos do próprio Jesus: ide pelo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Eu, você, nós, somos todos missionários. Rezemos com a oração da coleta de hoje, da missa de hoje. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e vos servir de coração sincero. Amém. Aproveite o programa Renovação em Movimento, que será lindo com a participação missionária do grupo de oração Jesus, Fonte de Misericórdia. E você também pode ser um missionário agora. Você pode, através do YouTube, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que estão precisando ouvir a palavra de Deus. E você também na rádio. Entre em contato aí com seus contatos e avisa que o programa já começou. É lindo ter você conosco. Fica até o final. Amém. Que grande bênção. Vamos de música, vamos com o nosso tema do ano. Daqui a pouco a gente volta com o nosso grupo de oração. No ano do jubileu, nós somos enviados a curar os corações doloridos, a levar consolo aos aflitos, a anunciar a boa nova aos humildes. Cristo é uma porta aberta no meio do mundo e da história que nos dá acesso ao céu. Vem Espírito Criador, fonte viva de amor, enche o meu coração com os teus 7 dons. Eu quero transbordar. Vem, ó meu Consolador, toda lágrima enxugar. Livra-me de todo mal, eu quero anunciar. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança,
batiza-me, manda teu fogo, traz esperança. Batiza-me, batiza-me, manda teu fogo, traz esperança. Batiza-me, 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 manda teu fogo, traz esperança. Batiza-me, 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 manda teu fogo, traz esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Pela virtude do Espírito Santo. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Pela virtude do Espírito Santo. Eu transbordarei, transbordarei. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Nosso grupo de oração. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de O oração. grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivemos os nossos carismas. E aqui, na sua rede Shalom de rádios, na sua rádio Shalom FM, nós podemos experimentar essa grande graça da unidade de todos os domingos ter um grupo de oração diferente para celebrar conosco este grande momento de alegria e de celebração ao Espírito Santo, deixando o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, que é o nosso grupo de oração. E hoje eu estou recebendo aqui, para animar esta noite, o grupo de oração Jesus, Fonte de Misericórdia. E eu já gostaria de saber quem são os irmãos que vão cantar, que vão louvar conosco. Boa noite a todos, boa noite, Éder. Sejam bem-vindos, mais uma vez. Como o Éder falou, somos o grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia. Sou Caroline, Carlos. E nós vamos ministrar hoje esse louvor bem bacana. E peço desde já que você fique de pé e que você possa dançar e louvar ao Senhor conosco. Muito bem, vamos louvar ao nosso Deus, que é pra a gente já colocar assim a nossa energia no Senhor, né? Pra deixar logo a nossa noite, porque uma hora dessa tem gente já deitado, Carol. Então vamos levantar. Já tá quase dormindo, né? Foi pra missa de manhã, né? Fez as coisas dentro de casa e agora tá quase dormindo. E aí a gente tem que deixar essas pessoas, pedir que o Espírito Santo levante essas pessoas, né? O que a gente pode fazer pra levantar essas pessoas pra segunda que vai bombar. Então vamos lá, com muita alegria, mais uma vez fique de pé e vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E quanto mais louvor, mais bênção sobre a sua casa, sobre você. Vamos embora? Nas palmas, você que está aí, se você está aí também com alguém ao lado, então convide esse irmão para louvar, erga os seus braços e vamos cantar, vamos louvar ao Senhor.
vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus invada a sua casa, a sua família. Deus se torne nossa vida luz. Vamos louvar, erga os braços com alegria. Isso. Vai na paz do meu Senhor Jesus. Deixa o amor de Deus entrar no teu coração. Que Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos para louvar ao Senhor. Solte sua voz, meu irmão. E exalta o Deus de amor. Quem está aí do seu lado, vamos abraçar. Dê um abraço nele, dê um abraço nela. Na paz do meu Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus se torne nossa vida. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Laia, 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 demais ter você aqui nesse programa, nessa noite. Fica conosco. Juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. E aplauda o Senhor bem forte, Ele merece toda a honra. E vamos também pedir, né, a Nossa Senhora, nós que comemoramos há poucos dias esse momento muito especial, Nossa Senhora Aparecida, ela que cuida de nós, que cuida do nosso Brasil, e ela que avança. E eu peço que desde já Nossa Senhora interceda por sua vida, por sua casa, e que ela pise em todos os males. Simbora. Você vai nas palmas, com alegria. É ela que avança como aurora. Alegria, povo de Deus. Quem é esta que avança como aurora? Temível como exército em ordem de batalha. Brilhante como o sol, como a lua, e como a lua, mostrando o caminho, auxílio seu. Com alegria. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta, se alegra nessa noite. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Quem é essa? Quem é essa que avança como aurora? Temível como exército em ordem de batalha. Brilhante como o sol, e como a lua. ela que aponta para Jesus. Caminho, Auxílio seu, força, com alegria. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. E o Senhor coloca assim no meu coração, meu irmão, que você precisa nessa noite de um louvor, que você precisa nessa noite de alegria. Por isso, ainda com essa música, nós vamos cantar, e eu convido você a cantar essa parte que diz: a minha alma engrandece, a minha alma louva, a minha alma adora o Senhor. Por isso, vamos cantar essa parte. Eu convido você, cante, para que a sua alma, que se porventura se encontra triste, com algum problema, seja qual for, mas que a sua alma possa agora engrandecer, que você seja curado através da alegria dessa música. Cantemos. Minha alma glorifica o Senhor.
Meu espírito Meu exulta. espírito Deixa o Senhor te curar através da canção. Deixa Nossa Senhora interceder por Em você. Deus, meu Salvador. Oh, Em Deus, meu Salvador. e aplauda o Senhor e Nossa Senhora também. Peçamos agora o Espírito Santo. Se você quiser repetir comigo, diga assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vamos lá, com alegria, cantando, clamando e pedindo o Espírito Santo. Dedico essa música para todo o Ministério Jovem. Simbora! Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu. Diga isso, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa, proclama A isso. minha casa é também tua A minha casa. família, a minha família é o teu lugar. Chama o Espírito para fazer parte da sua vida. Vem em mim morar. Vem Espírito, vem sobre nós. Vem em mim morar. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo, te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Sim, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Vá dizendo isso para o Espírito. Diga a ele que ele é bem-vindo à sua casa, ao seu coração, ao seu lar. Espírito Santo, tu és bem-vindo a este instante, a este momento. Espírito Santo, vem e fica conosco. Nós clamamos a tua vinda, nós clamamos o teu agir nas nossas vidas. Prepara os nossos corações para acolher a palavra do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem com tudo que tens, vem com tudo que és. Nós apresentamos, Espírito Santo, a vida da nossa pregadora deste instante, pedindo que tu possas ungir, pedindo que tu possas agir com poder, para que as palavras que sejam agora proferidas, proclamadas, possam de fato cair no nosso coração, na terra boa do nosso coração. Shira labari, shira labari, shira labari, shira labari, shira labari. Cantariaba, e pedimos assim a intercessão da bem-aventurada, da Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E hoje nós vamos refletir sobre a fé. Você, meu irmão, minha irmã, como é que anda a sua fé? Diz assim a palavra de Deus, né? Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará a fé sobre a terra? Você já parou para pensar nessa frase? Que frase desafiadora que Jesus nos faz, né? Será que quando ele voltar, ele vai encontrar fé? Nós vamos meditar em dois aspectos sobre essa passagem que eu vou já ler, né? Lucas, já pega a sua Bíblia, Lucas 12, 18, do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos meditar em dois aspectos. Primeiro, é necessário orar sempre, orar sem cessar. E segundo, nunca desistir, desistir jamais. Então vamos ler a passagem, Lucas 18, do 1 ao 8. Diz assim: propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva
que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então aí o Senhor vai dizer assim para a gente, né? Necessário é orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. A oração, a oração mais bela, né? A oração mais certa é aquela que é um diálogo com Deus. E porque é um diálogo, a gente fala e o Senhor responde. O Senhor fala e nós respondemos. Eu anotei aqui uma frase que me faz muito entender o que de fato é a oração. Um dos sinais, uma das características que faz a gente entender que a vida espiritual de alguém vai bem é se ela tem a necessidade de rezar. Então, imaginemos aí as necessidades que a gente tem diárias, né? Então, você tem necessidade de tomar banho, você tem necessidade de comer. Tamanha é a necessidade daquele que está com Deus, de falar com Ele, que imagine às vezes, né? Tem uma pessoa que não dorme sem tomar banho. Aí a pessoa acorda, já fiz isso. Você acorda à noite dizendo: eu tenho que tomar banho, senão não vou dormir. A mesma coisa acontece com aquele que tem necessidade da oração. A oração precisa ser uma necessidade. Você não vai dormir sem fazê-lo, qualquer que seja a situação que você viva naquele dia, de grandes alegrias, de grandes euforias ou talvez de grandes tristezas. Existe uma, não sei se você lembra, se você já ouviu essa frase que diz assim, que o Padre Jonas dizia muito, né? Quem não rezar, não vai aguentar. Então, se você não tem, se você ainda não entendeu essa palavra de Jesus que ele fala, né? É necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. A oração diz assim, São João Maria Vianney: a oração é para a nossa alma o que a chuva é para a terra. Então, quaisquer coisa que nós façamos, quaisquer que sejam, se nós não orarmos, será como uma terra que é toda preparada e não recebe água. Pode ter a melhor semente, pode ter a melhor terra, pode ter o sol e nada vai adiantar se a mente não vai brotar se não tiver oração. Então, imagine aí na sua casa, vai pensando: o que é que tem feito, né? O que é que você tem feito, se você tem realmente levado a sério a vida de oração. Santo Afonso Maria de Ligório diz assim, dois pensamentos, né? Quem reza, certamente se salva. Quem não reza, certamente se condena. E um outro pensamento também dele, Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim, que a maior tristeza do inferno é saber que poderíamos ter sido salvos se tivéssemos rezado. Porque a oração, esse diálogo com Deus que me ama, com Deus que me espera, ela nos dá essa certeza de que Deus é real. Então, à medida, tem uma outra frase de Santo Agostinho que diz assim, a fé fortalece a oração e a oração fortalece a fé. Quanto mais a gente reza, mais a gente tem fé, e quanto mais a gente tem fé, mais a gente reza. E observando aí alguns detalhes dessa passagem do juiz iníquo, né? Iníquo quer dizer ímpio. Então, se a gente pensa em pio, né? Pio é aquele que é piedoso. Então, o ímpio é aquele que não tem Deus como seu pai, né? Que não tem piedade, que não é piedoso. Tem um outro trechinho aí que me chama bastante atenção, que diz assim, né? Por muito tempo, o juiz iníquo não atendeu a mulher, mas com Deus não é assim. A oração, o atendimento de Deus, o tempo que Deus nos atende é breve, é rápido, é sempre. Existe também uma frase, eu ouvi essa frase, não sei de quem é, mas algum tempo atrás eu vi, eu acho que ela faz muito sentido, que diz assim, que toda oração é ouvida,
todas as vezes que você se direciona a Deus e pede alguma coisa que é para a sua salvação, não tenha dúvida, Deus ouviu. Aí você pode perguntar assim, mas existem várias coisas que eu peço e ainda não recebi, não sou atendido. Só que Deus vai dar no tempo dele e do jeito dele, mas não tenha dúvida, toda oração é atendida. E aí 2 coisas sobre a viúva, né? Como nós sabemos, a viúva fazia parte do grupo das pessoas mais fracas, né? Ela, o órfão, o migrante. E a viúva, acontece uma coisa muito interessante. Ela é fraca na sua condição. Mas um dos motivos pelos quais o juiz atende é porque ele tem medo dela, porque ela vai agredi-lo. Exatamente isso. A viúva, tamanho é o desejo dela de ser atendida, que ela vai agredi-lo. Imagine aí você uma mãe, né? Que no caso de uma viúva, tamanhas as necessidades dos seus filhos. Se você não ia clamar e gritar e pedir, é isso que nós precisamos ter dentro de nós, diante das situações do mundo que nós vivemos, diante das pessoas da nossa família, das dores às vezes até nossas, de clamar e gritar insistentemente. É isso que o Senhor nos diz hoje. Será que quando ele voltar, ele vai encontrar fé? Será que a sua fé está sendo alimentada? Será que a sua fé, você realmente acredita que quando você se direciona ao Senhor, quando você se direciona a Deus, Ele está te ouvindo porque Ele é teu Pai, Ele é teu amigo, Ele quer estar sempre sim ao teu lado. Diz a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, né? Diz assim, que os olhos de Deus passam sobre a terra, querendo encontrar quem mostrar o seu poder. O Senhor, o nosso Deus, sempre está a nos ouvir. E a última coisa, né, que eu falei, né, não desistir. Nós vivemos um tempo de apostasia, né? De fato, as pessoas não querem mais crer naquilo que é de Deus, naquilo que é divino, né? Por isso que Jesus faz essa pergunta: será que quando ele voltar, ele vai encontrar a fé sobre a terra? Pergunte isso a você mesmo. Então, lá no íntimo do seu coração, não desistir jamais. Quando a gente se entrega ao desânimo e ao desespero, essa, sem dúvida, é a maior de todas as tentações. Porque todas as outras tentações, quer seja relacionadas ao corpo, quer seja vaidade, a pior de todas é o desânimo. A pior de todas é o desespero, porque quando a gente se sente assim, a gente diz: não vou mais tentar nesse casamento, não vou mais tentar nesse grupo de oração, não vou mais tentar nessa paróquia, nem nessa igreja, eu desisto, já está bom para mim. A gente está dizendo com outras palavras: o mal venceu. É Ele que teve a última palavra na minha vida. E o Senhor está dizendo hoje para você: desistir jamais. Desistir jamais, desistir jamais. O justo viverá pela fé. Imagine aí um mergulhador que vai lá para o fundo do mar, se tira aquele tubo de oxigênio. É isso, o justo vive da fé. Se você não tem fé, você morre. Se a gente não tem fé, a gente morre. E eu vou ler aqui para a gente terminar uma última frase de Santo Antônio Maria Claret, que ele diz assim: ao ver as almas se precipitarem na perdição, não é possível calar, minha mãe. Ele está se dirigindo a Nossa Senhora, né? Clamarei, gritarei, bradarei ao céu e à terra, a fim de que seja remediado tão grande mal. Não calarei, ficarei rouco, mudo, levantarei as mãos, baterei os pés, se me faltar a língua. Então, qual é de fato a sua fé? Você está sendo assim, clamando, gritando sempre, porque existe uma certeza: Deus vos atenderá. E assim vamos cantar esse refrão dessa música, em que a gente diz assim: não vou desistir, Senhor, não me deixe desistir. Por mais, eu não sei qual é a sua... O Senhor diz isso, né? Que aquele que perseverar até o fim será salvo. A causa da nossa salvação é a nossa perseverança. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, mas nunca desista. Nunca desista. Cantemos a uma só voz aí na sua casa, neste dia, dia do Senhor, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu pecado, o seu defeito. Não me deixe desistir, Senhor, não me deixe desistir. Me deixe desistir, não me deixe desanimar,
Não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. E assim, no início, quando a Carol começava e pediu o Espírito Santo, o Senhor me dava a imagem de uma pessoa num balão, né, num balão mesmo, assim, solto no ar, e você estava sozinha nesse balão. E você, claro, se sentia profundamente sem a condição de voltar, de descer para a terra, perdida no ar, sem saber onde parar. E o Senhor olhava para você lá do céu e dizia: tudo é meu, a terra, o céu. Então eu tenho o controle de tudo, nada está perdido. Nada está perdido. Confia em mim, meu filho, confia em mim, minha filha. Porque eu sou o teu Deus e eu sou o Deus poderoso que pode tudo. Amor e poder em mim estão em serviço do outro. Eu te amo e coloco o meu poder ao teu favor. E é assim que o Senhor faz conosco. Para que você não perca a sua fé, para que a sua fé seja engrandecida. Clame e grite todos os dias, porque a tua fé, a tua oração é escutada. O Senhor ouve toda oração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está acompanhando o nosso programa. Você que acompanha no YouTube, muito obrigado por nos ver e nos ouvir. Também muito obrigado pelo seu curtir, muito obrigado pelo seu compartilhar. Manda esse programa para todo mundo que precisa, como a Lili disse, né? Tanta gente uma hora dessa, sem saber o que fazer, o que pensar. Tanta gente precisando de uma palavra. E quantas palavras Deus já falou no nosso programa de hoje. Então, manda isso para alguém, tá? De repente essa palavra pode chegar num coração, pode abrir esse coração e fazer muita transformação. E aí, você vai estar sendo um missionário. Tenha fé, né? A gente está falando de fé hoje aqui. Então a gente está falando de algo que... Será que você não acredita que você mandando esse programa para alguém não pode fazer uma diferença na vida dessa pessoa? Isso é ter fé. É acreditar naquilo que não se vê. Então se você acredita, bota aí o teu dedinho aí no compartilhar, manda no WhatsApp, manda em qualquer lugar, para que outras pessoas também possam beber desta mesma graça e viver essa transformação na sua vida, tá bom? Eu já queria mandar um grande alô, um grande abraço para você também que acompanha através da nossa rede Shalom de rádios, nos aplicativos, na sua rádio Shalom FM, em qualquer lugar que você clica lá no nosso player e acompanha a programação da Rádio Shalom e o programa Renovação em Movimento todos os domingos à noite. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando você que daqui a pouco tem programa Celebrando Pentecostes na TV Canção Nova, que é o programa da RCC Brasil. Você também pode acompanhar e viver esta mesma graça da unidade. Abraçando
Eu abraçando o pessoal do meu grupo de oração também, Misericórdia Infinita, muito. Deus abençoe a vida de vocês também, né? Vivemos juntos, o Ministrando com Artes foi um negócio maravilhoso. Vivemos o Jubileu dos Artistas e agora tem muitas outras coisas para se viver. Tem uma galera fazendo retiro, o pessoal do Grupo Amor. Então, um grande abraço para a galera que está aí vivendo retiros, encontros, congressos, seminários, enfim, tem muita coisa acontecendo. Daqui a pouco a gente fala o que vai acontecer na RCC Fortaleza. E eu já gostaria de chamar os meus irmãos para mandarem alôs também. Gostaria de abrir aqui o microfone do lado direito aqui para Carol, para o pessoal do Ministério de Música, Carlos. Tem alguém para mandar alô? Tem vários. Tem vários? Pode esquecer, Tem não. muita Se gente pra esquecer, mandar leva alô. carão quando chegar em casa. Bom, vou começar pelos de casa, né? Quero mandar um alô, um abraço para os meus pais, meu pai, minha mãe, para minha irmã, meu cunhado, meu pequenininho, né? Que é meu sobrinho e afilhado. E também tem um sendo gestado, né? Um alô para ele também. Um alô também para todo o grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia, né? Ao qual eu faço parte. É maravilhoso estar e fazer parte desse grupo de oração. E um alô também, né? Para a Rosângela, que é coordenadora, minha coordenadora. E claro, não posso deixar, né, de falar dos meus jovens, né? Um alô, um grande beijo para todo o Ministério Jovem da Arquidiocese de Fortaleza, para as meninas que também compõem a minha equipe de serviço, Pamela, Deusilene, Viviane. Um beijo, um alô para cada um de vocês. Eu quero mandar um abraço assim para a minha família, né? Meus pais que estão em casa, né? Principalmente para meus sobrinhos, né? Ana Júlia, Maria Helena, José Felipe, João Lucas. Para toda a paróquia Menino Jesus, a Sagrada Família, que a gente faz parte, né? Lá todos. Principalmente para o nosso pároco, Padre Elton, e o nosso vigário, Padre Edmilton. Um grande abraço para toda a paróquia e para toda a renovação carismática. Amém, amém. E aí, Gisele, tem alô para mandar? Tenho sim. Para os meus filhotes, João Lucas, Helen, Felipe, a mamãe ama muito. Para o meu esposo, também para o nosso grupo de oração, né, que é de onde a gente bebe toda a graça. Para a nossa paróquia, sim, sem dúvida. Os nossos, como o Carlos já disse agora, o Padre Elton, nosso pároco, e o Padre Edmilton, nosso vigário. Um beijo, um abraço e a nossa oração sempre. Eu quero mandar um abraço muito especial para a Adriana e para o Kim, que são cadeira cativa no programa e eles estão assistindo da Noruega. Beijo, amo muito vocês. Um abraço para meu filho Gabriel, Padre Pedro, que não pode faltar, para todas as alminhas lindas do meu grupo de oração, Pequenos Adoradores, para todo o Conselho Arquidiocesano de Fortaleza, na pessoa da Rosângela, e um abraço assim carinhoso para o Augusto do Ministério de Formação. Muito, muito bem, muito bem. Finalizando os alôs, mandar um grande alô para a equipe que cuida desse programa também, né? A Verinha, que tá lá por trás, tem a galera que veio naquele dia que você pôde conhecer. Se não, bota aí no YouTube e vê os episódios anteriores, né? Também tem equipe de produção do programa que veio participar aqui, que foi uma maravilha também, né? O Marcelo, uma galera muito querida. A Lili, que tá aqui, que é cadeira cativa, tá também nessa produção. Então, muito obrigado a todos, sim, que vocês dão para o nosso programa. Inclusive porque a gente está vivendo o mês das missões e é uma missão que já vai completar 10 anos, né? São 10 anos de programa Renovação em Movimento aqui na Rádio Shalom e também agora em áudio e vídeo no nosso YouTube. Grande bênção, grande graça viver este programa Renovação em Movimento todas as semanas, né? Imaginar quantos episódios a gente já tem em 10 anos, né? Todas as semanas sem faltar nenhuma, Lili. Muito tempo, né? Então, muitas mensagens, muitas palavras que Deus já derramou através desse programa e com certeza tem muito mais além por vir. E com certeza a gente agradece pela sua presença, sua participação aqui no nosso programa. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De
De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na Renovação Carismática Católica. Fique por dentro. Fique por dentro. Estamos vivendo o mês missionário, tem muita coisa acontecendo e eu quero convidar você, irmão missionário. A gente até tá falando de fé aqui, né? Então como é que o missionário tem se formado? Como é que o missionário tem se aberto? Porque as coisas mudam, Lili. Mudam e mudam de forma muito rápida, principalmente agora, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo. Carol, vou pegar aqui a Carol aqui pra Cristo hoje, né? Carol, falar com a juventude, levar a fé, que a Gisele estava falando de apostasia, de tempos loucos que a gente está vivendo. Como é que a gente faz para conversar com os jovens sobre Deus na realidade de hoje? Tem tanta coisa para o jovem fazer, tanto tipo de rede social diferente, dança para lá, é zoada para lá, é grito, é desafio, não sei de quê. Como é que a gente faz para levar Deus, levar Jesus, fonte de misericórdia, para o coração do jovem? Éder, né, e a todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, tem sido um desafio. Mas a gente precisa ir de encontro com aquilo que o jovem está fazendo, ouvindo, vendo. Então, se o jovem está ali dentro das redes sociais, nós vamos para lá também, para que ele não só veja, aliás, deixe de ver coisas mundanas, né, que não são boas, e que ele passe a ver Jesus através das redes sociais, né, também tentando tirar um pouco e ver aquele jovem que também não gosta tanto, mas que gosta de mais aventuras, gosta de outras coisas. Então, aonde o jovem está, nós precisamos também estar. E o que ele gosta, a gente também precisa colocar, né, transformar em evangelização. Porque os jovens também, né, Gisele, não tem mais idade não, né? Tem uns 50 mais que estão esquiando, estão saltando de helicóptero, então isso que eu perguntei pra Carol ali, os 50 mais estão na rede social também, né, Gisele? E aí, como é que a gente pode chegar nas pessoas para levar essa fé com mais profundidade? É a velha síndrome de Peter Pan, né? Tem mais adolescentes de 40, de 50 que a gente possa imaginar. Então, assim, eu acredito que, sem dúvida, o amor de Deus atrai, né? Então, a primeira verdade sempre é falar para todos e qualquer um, quer seja criança, quer seja jovem, quer seja adulto, nosso Senhor nos ama e se importa conosco, está sempre perto de nós. E como eu falava na pregação, né? Toda oração é ouvida, tudo que a gente fala, o Senhor está atento para escutar, para saber todos os detalhes da nossa vida. Muito bem, muito bem. Fica a dica, né? Coordenador de grupo de oração, pregador, fique atento, né, ao que o Senhor fala. O Senhor também, ele não é muito arcaico, não. O Senhor também é renovação em movimento. Né? Está em movimento, está em dinâmica, né? O Espírito Santo sopra onde quer. Então, daqui a pouco, ele está soprando para outra coisa. A gente precisa estar ali dócil para ouvir a sua voz, né? Porque com certeza tem muita coisa acontecendo. E aí já puxa a sardinha pro meu lado, né? Se abra a comunicação, se abra a rede social, né? Abra-se ao Ministério de Comunicação, procure um comunicador no seu grupo de oração para que a gente possa também invadir essa praia da tecnologia e com certeza a gente fazer a diferença. Inclusive pode vir aqui para o Renovação em Movimento, venha participar aqui da nossa equipe também, para que a gente possa chegar mais longe, né? É pra gente ter conteúdo na rede social. Então, às vezes as pessoas ficam passando o dedinho lá e não encontram mensagens interessantes. Só encontram mensagens, né, de outros tipos. Então, a gente precisa encher também aquele lugar da graça de Deus, porque com certeza Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Então, a gente precisa realmente levar essa mensagem para todos os lugares aos quais existem pessoas que precisam delas, né? E com certeza lá na internet, uma hora dessa, domingo à noite, tem alguém que tá triste porque terminou um relacionamento, tem alguém que tá triste porque tá sem dinheiro, tem alguém que tá triste, sei lá qual é o motivo, mas tem alguém que tá triste precisando de uma mensagem do Senhor neste momento e talvez está escutando qualquer tipo de coisa, né? Até uma música que faz chorar, que faz mais mal ainda, né? E aí de repente poderia estar ouvindo uma mensagem de fé, levantando sua autoestima para que amanhã ela pudesse estar de pé para trabalhar, viver a sua vida e com certeza ter talvez uma experiência com Deus, né? Então, fica a dica. Outras dicas a gente vai ouvir agora. A Corrente de Graças, a Renovação Carismática convida todos nós para vivermos juntos a experiência da unidade, o Jubileu de Ouro da Corrente de Graça, Renovação Carismática Católica.
na Arquidiocese de Fortaleza. No próximo domingo, dia 26 de outubro, na Catedral Metropolitana, a partir das 14 horas. Todas as expressões da Corrente de Graça estarão presentes. Grupos de oração, novas comunidades, institutos religiosos, todo mundo sentadinho diante da mesa com Dom Gregório, que é o nosso pastor. É a família carismática da Arquidiocese, apóstolos da efusão do Espírito Santo. Lembrando que a comemoração jubilar se inicia às 14 horas e encerra com a Santa Missa, presidida pelo nosso Dom Gregório Paixão, arcebispo metropolitano. Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, na cidade de Crato, vai acontecer a Assembleia Eletiva, que vai eleger a nova presidência da RCC Ceará. Viu, Carol? Se cuida. Todos os carismáticos do nosso estado e cada grupo de oração devem estar em oração e intercessão por esse processo eletivo. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. Realmente direcionar essa pessoa para que muitas coisas aconteçam, que o Espírito Santo possa soprar um vento novo sobre a RCC Ceará nesses 50 anos, né? Muita vivência de 50 anos, mas tem muitos 50 anos pela frente ainda, né? Muita coisa para ser vivida. Talvez um fogo novo desperte coisas novas, né? Vocações novas, vivências novas. Então, que a gente possa pedir que o Senhor venha trazer esse sopro novo para a RCC. O grupo de oração Paráclito da RCC da Paróquia Divino Espírito Santo vai fazer acontecer o Abraço de Pai. É um projeto que visa promover um encontro pessoal com Jesus e ao mesmo tempo se dedica a atender às necessidades mais imediatas dos irmãos. Lembrando que inclusive Papa Leão falou semana passada sobre a importância de se olhar para os mais pobres, né? E ele, inclusive, confirmou o que Papa Francisco dizia, né? A opção preferencial pelos pobres na nossa igreja. Então, o Abraço de Pai será no dia 1º de novembro, das 8 às 13 horas, na Escola Professora Maria Odnilra Cruz Moreira, na Cidade 2000. Entre as ações, louvor e pregação, evangelização com as crianças, atendimentos de oração por cura e libertação e confissão. Também as ações sociais, que incluem atendimentos profissionais de saúde, médicos de diversas especialidades, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, massoterapeuta e dentista. Também atendimento estético, como cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, limpeza de pele, sobrancelha, enfim. Mais de 300 cestas básicas serão distribuídas, além de roupas. Se inicia com o café da manhã e vai até o almoço. Olha só, você que é um profissional liberal, inclusive, né? Às vezes, eu não tenho um grupo de oração, eu queria ajudar. Então, primeiro, você pode procurar um grupo de oração? Pode. A gente já falou aqui. Como é que faz para encontrar um grupo de oração, Lili? Facílimo, você pode encontrar um grupo de oração na sua paróquia. E existe um cadastro chamado Savic, você vai encontrar na internet, onde tem todos os endereços e horários dos grupos de oração. Mas se você não quiser olhar pelo Savic, você pode entrar no Instagram da RCC Fortaleza e perguntar: quero participar de um grupo de oração. A gente entra em contato. E uma outra forma é você entrar no chat do YouTube desse programa e dizer onde mora, que deseja entrar num grupo de oração, e a gente vai direcionar você para o grupo de oração mais próximo, onde você vai poder se engajar. Muito, muito bem. E também, se você quiser fazer uma obra social, você que é médico, advogado, fisioterapeuta, enfim, tudo que a gente falou aqui de exemplos, você também pode fazer ações sociais. Procure um grupo de oração, procure uma instituição, procure uma paróquia, e você pode também, com o seu trabalho, eu não sou uma pessoa que leu a Bíblia inteira, eu não sou uma pessoa que tem 27 anos de caminhada, mas não interessa, gente, tem tanta pessoa que precisa, tanta gente precisando da sua ajuda, da sua acolhida, né? Então, doe-se também, abraça essa missão de poder também fazer missão. Essa é a palavra, eu acho que não tem outra não. Seja uma missão especialmente espiritual, seja uma missão física
você está colaborando com a vida de alguém, você está evangelizando também. Então, vem amigo, vem participar de um grupo de oração e vem também cuidar dos nossos irmãos, como já fazia Jesus, porque Jesus era a fonte de misericórdia verdadeiramente. Então, você pode participar desta missão, procure o pessoal também aqui do grupo de oração Paráclito e participe do Abraço de Pai. Estão abertas as inscrições para o Kairos, para pregadores e servos da RCC Fortaleza. Ele se destina a todos os pregadores da RCC, aos irmãos de outros ministérios, mas que pregam, também coordenadores de grupo de oração, enfim, e aqueles que o chamado de pregação está apenas no coração, os curiosos, né? Conhecidos como curiosos. Pode ir também para aprender e de repente sentir o chamado de Deus lá, né? Vai que será nos dias 8 e 9 de novembro, no Centro Pastoral da Igreja Nossa Senhora da Glória. As vagas são limitadas, por isso você vai no link da bio no Instagram, RCC Fortaleza CE, e você acha lá um link que vai gerar um formulário para você se inscrever, tá bom? Ou, se você, eu não manjo muito de Instagram, não gosto de rede social, Carol, pergunta no seu grupo de oração, pergunta pro seu coordenador, como é que faz, então, para participar do Kairos? Então você entra em contato com o seu coordenador e diz que quer participar do Kairos, porque Deus te chama, de repente, a ser um pregador e você quer viver essa experiência. É assim que começa, né? Deus chama, depois ele ajuda a gente a caminhar, né? Ele chama, a gente às vezes não se acha capaz não, né? A gente, de repente, Deus chama pra gente ser coordenador, e aí a gente fica com medo, mas aí Deus ajuda, né, Lili? Ninguém é capaz. Quem capacita é o Espírito Santo. Ele vai lhe capacitar. Ele chama, porque você estava falando aí quem tem curiosidade para saber como é que faz uma pregação. De repente vai lá, sente aquele chamado, o coordenador do grupo de oração confirma e você acaba ministrando, pregando. O Espírito Santo vai lhe capacitar. Então, quando tiver um chamado, coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Muito bem. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora de abrir o nosso coração para histórias, aquelas histórias que mexem com o nosso coração, né? Histórias que podem tocar o nosso coração para também vivermos uma vida de santidade. A vida dos santos. Hoje, com a nossa querida irmã Carol. A vida dos santos. Então vamos lá, né? Vamos conhecer mais um santo ou relembrar, né, um pouquinho mais sobre a sua história. E hoje estou responsável por falar sobre a história sobre a vida, né, de ninguém mais, ninguém menos do que São João Paulo II, né? O santo da juventude, o papa também da juventude. Seu nome de batismo, Karol Wojtyła, quase o meu xará, né? Ele nasceu em 18 de maio de 1920, na Polônia. Na sua infância, né, um pouquinho da sua adolescência, ele teve muitas questões de percas, né, de perdas. Ele enfrentou muito o luto, né? Perdeu a sua mãe, um irmão e um pouco mais para frente, infelizmente, também perdeu o seu pai. Mas o mais interessante é que em meio a essas dores, em meio ao luto, isso não fez com que ele se afastasse do Senhor, muito pelo contrário, né? Isso fez com que ele se unisse mais ainda ao Senhor. E Karol Wojtyła, né, ele teve como o seu pai, né, um exemplo muito forte dessa paternidade. O pai dele ensinou a fé, ensinou o cristianismo, e algo muito bacana é que o pai de Karol Wojtyła ensinou, né, deu essa graça a ele de amar Nossa Senhora. Então, por isso que, né, hoje, São João Paulo II tem até aquela frasezinha, né, que ele criou, né, digamos assim, totus tus Maria, por esse amor que ele teve, né, que ele conheceu, que ele criou para com Nossa Senhora. E também, a partir disso, né, desse amor com Nossa Senhora, ele foi crescendo, né, foi trabalhou também em algumas empresas, né?
E antes de entrar no seminário, ele teve que ir para a guerra, né? E lá ele viu mais uma vez as dores, né? As tragédias, a pobreza. E mais uma vez isso foi não foi um desânimo, né? Como nós vimos aqui também. Isso foi um ânimo para ele, até de fato ele entrar no seminário, né? E começar ali os seus estudos, né? Ali na filosofia e tudo aquilo que eles, né? Os sacerdotes, enfim, as pessoas vão se preparando. Até com a graça do Senhor foi ordenado padre. E ele foi assim muito, muito querido por todos aqueles que estavam ali ao seu redor. Depois de 12 anos, mais ou menos, continuou seus estudos, né? Cada vez mais se doando à igreja, doando esse amor que não só foi um amor de palavras, mas foi um amor de ação, né? De agir realmente. Depois disso, depois desse tempo, né? Desses anos, ele foi, já era padre, se tornou bispo, arcebispo, cardeal, né? E de fato, em 1978 foi eleito Papa, né? E aí é essa figura carinhosa, né, que nós conhecemos, né? Tivemos a graça de conhecer Papa João Paulo II. Ele teve uma longa história, né? Um longo pontificado, né? 26 anos, né? Foi um dos mais longos, né, que aconteceu. E São João Paulo II também, como ele, além desse amor por Nossa Senhora, ele também se dedicava muito aos jovens, né? Então ele, nos seus estudos, nas encíclicas, né, que ele escreveu, tantas cartas, tantos livros, ele também fez muitas coisas para os jovens, né? E também para as pessoas no geral, como a teologia do corpo, né? De ensinar tudo aquilo que somos nós, né? E aquilo que nós podemos fazer com o nosso corpo, que devemos fazer e o que não devemos fazer, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E também São João Paulo II criou, né, a Jornada Mundial da Juventude, né, que, assim, abalou o mundo, né, mexeu com tudo. E a Jornada Mundial da Juventude não é só para os jovens, né, o pensamento de fato, e quem mais vai são os jovens, mas é para todo mundo. Então, que alegria poder ter um santo como esse, né, que criou a Jornada Mundial da Juventude lá em 1986. A primeira foi em Roma, já passaram aí 16 edições, né? Nós tivemos agora a última em 2023, lá em Lisboa. E teremos 2027, não mais com o nosso Papa João Paulo II, né? Mas com o Papa Leão, que será na Coreia do Sul, né? Quem gosta, né? Os jovens, as pessoas que gostam dessa cultura pop, já estão aí arrumando as malas, né? Para poder ir para lá, né? Para a Coreia do Sul. E claro, não posso deixar de falar da JMJ aqui no Brasil, né? Eu tenho certeza que para nós foi a melhor, né? Os meninos aqui foram, né? Tu foi, né, Gisele? Gisele foi, Carlos foi, né? Nosso coordenador também foi. Foram vários jovens na época que aconteceu e cada um tem uma experiência para contar sobre a jornada, né? De fato, experiências, oração, muito louvor, muito perrengue, né, Carlos? Andando até chegar lá onde ia acontecer os eventos. Então, São João Paulo II traz para o mundo essa alegria, essa nova forma de viver o amor, né? De viver também essa maternidade com Nossa Senhora, né? Com certeza depois da sua história, depois de tudo aquilo que ele foi pregando, que ele foi anunciando, muitas pessoas se converteram, né? Muitas pessoas começaram a amar Nossa Senhora, a amar Jesus. E para nós jovens, de fato, é uma alegria, né? Ele nos chamava assim, né? Jovens sejam sentinelas do amanhã, né? Esses que evangelizam, esses que são missionários, como nós estamos vivendo aqui hoje. Também dizia, né, para nós, sede santos sem deixar de ser jovens, né? E os santos de calça jeans. Por isso que quando o Éder perguntou dessa questão, né, da evangelização, a gente precisa estar onde o jovem está, né? E esse sentido de santos de calça jeans é justamente isso, né? De estar do jeito ali que eles se vestem, do jeito ali que eles falam, a gente também vai tentar evangelizar, né, e arrastá-los
para o Senhor. Né? São João Paulo II faleceu, né, no dia 2 de abril de 2005, deixando essa mensagem de amor. E aquilo que mais me chama de fato a atenção na história, na vida dele, é esse amor incondicional. Esse amor que ele bebeu do Senhor, aprendeu do Senhor, viveu com o Senhor Jesus. E ele não só passou por palavras, mas ele passou por ações. Né? Muitas coisas. Papa João Paulo II fez mesmo, né? Colocou a mão na massa e nos ensina também a amar os outros, a amar o Senhor Jesus. Né? Algo também bacana, que ele teve uma dificuldade, né, no seu nascimento, quase não nascia, né, mas a sua mãe insistiu, a sua mãe não quis tirá-lo, né, mesmo que ela pudesse perder a vida, mas ela quis tê-lo, né, e depois, de fato, ele se tornou Papa. Ele foi o primeiro a defender a vida, né, e defender a família, porque em meio a tudo que ele viveu, ele valorizava a sua família. Então, a favor da família, a favor da vida. Né? Então, bendito seja Deus por São João Paulo II e que ele interceda por nós, por nossa juventude, pelo mundo inteiro. São João Paulo II, rogai por nós. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora dela, né? É hora da mãe. Devoção. Devoção à bem-aventurada. Meu irmão, minha irmã, hoje a devoção à bem-aventurada está divina, como sempre, né? Mas hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora Aparecida, que nós celebramos no dia 12 de outubro. Meus irmãos, com certeza você deve ser devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Porque ela é a padroeira do Brasil. Mas você conhece a história da devoção? Vamos a ela. Aconteceu em outubro de 1717. 3 pescadores chamados Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedrosa estavam nas águas do rio Paraíba do Sul. É um rio que tem as águas escuras. Eles estavam em missão. A missão deles era pescar para providenciar o alimento num banquete que ia ser dado ao governador que estava em Guaratinguetá. Só tem um detalhe, naquela época a pesca estava muito escassa. Era um período difícil, os pescadores não estavam pegando nada. Mesmo assim eles foram. Jogaram as redes e nada acontecia, não conseguiam pegar um peixe sequer. Então eles resolveram rezar para Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Acontece que depois que eles rezaram, jogaram as redes e curiosamente veio nas redes o corpo de uma imagem. Eles então colheram aquele corpo, o corpo da imagem e colocaram dentro do barco. Mais adiante, eles jogaram novamente as redes e veio na rede o rosto da imagem. Então, eles perceberam que era Nossa Senhora. Meus irmãos, depois que eles recolheram a imagem no barco, eles começaram a pescar. E a pescaria foi tanta que o peso dos peixes quase afundava os barcos. Eles, logicamente, atribuíram aquele milagre das águas, como ficou conhecido esse momento, à intercessão de Nossa Senhora. Levaram, então, a imagem de Nossa Senhora para suas casas, para a casa de um deles, e lá eles começaram a rezar em família, depois em comunidade, construíram uma capelinha muito simples. E, de repente, as pessoas que sabiam daquele milagre começaram a ir a ter devoção a Nossa Senhora. Iam em busca daquela imagem. Bem, dali, depois da capela, se foi uma igreja, até que se chegou à Basílica. Então, muitas curas aconteceram, muitos milagres aconteceram. E você deve conhecer a imagem de Nossa Senhora, né? Ela tem um manto, a imagem é escura, e não porque ali é retratada Nossa Senhora Negra, mas por causa das águas lamacentas do rio. Imagina-se que alguém
tinha a imagem, que ela se quebrou e a pessoa descartou dentro do rio. E, aliás, é importante você saber que você não deve ter uma imagem quebrada e jogar no lixo. Essa imagem ela deve ser descartada, ou o ícone ser descartado de uma forma muito respeitosa. Então, ele jogou no rio, que é uma forma correta. E acredita-se, então, que por isso que foi encontrada. Mas, sim, voltando à questão da coroa e do manto, tem uma história curiosa que talvez você não saiba. A princesa Isabel, já no ano de 1868, um século após a imagem ter sido encontrada, ela rezou a Nossa Senhora Aparecida, porque ela queria engravidar, mas não conseguia. Daí ela rezou e pediu essa graça. Meus irmãos, ela não engravidou só uma vez, ela engravidou 3 vezes, teve 3 meninos. E como forma de agradecimento, ela dizia, né, para Nossa Senhora que ia dar um manto para cobrir a imagem. Meus irmãos, ela ficou tão feliz em ter sido agraciada dessa forma de Nossa Senhora, que ela mandou fazer uma réplica, ou seja, uma duplicata da sua coroa, da coroa que ela iria receber se ela fosse coroada como rainha do Brasil. Então ela fez uma coroa igual, só que em proporções menores. E enviou para a Basílica, onde estava a Basílica de Aparecida. Junto com a imagem, ela mandou um bilhete bem singelo para Nossa Senhora. Eu até me emociono. Dizia o seguinte: eu diante de vós sou uma princesa da terra e me curvo, pois és rainha do céu. Te dou tão pobre presente, que é uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente e nele governe por mim perpetuamente o Brasil. Bom, essa coroa, meus irmãos, é a que está até hoje na imagem que foi encontrada de Nossa Senhora. E o país, então, esse gesto, né, da princesa representa, então, a entrega do país à proteção de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. É o nome todo, a gente chama de Nossa Senhora Aparecida, né? Tem os fiéis aí que são mais íntimos que chamam de Nossa Senhora Cidinha, enfim. Foram muitos os milagres que aconteceram, atribuídos à intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Mas existem pelo menos 2 que eu gostaria de falar. Primeiro do escravo Zacarias. Ele era escravo e se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora, se prostrou e pediu a ela que o libertasse. Você sabe o que aconteceu? As correntes se partiram na mesma hora e ele ficou livre. Um outro milagre foi de uma criança que a família, muito preocupada porque ela estava cega, resolveu peregrinar com ela até a Basílica de Aparecida. Ao chegar na Basílica, a criança exclamou: "Que igreja linda!" Ou seja, ela teve a visão restituída. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é o milagre, a graça que você agora está mais precisando, mas eu posso te garantir que você deve, nesse momento, apresentar a Nossa Senhora Aparecida. E eu quero te convidar, então, a rezar. Peço a você que coloque a mão no seu coração, feche os olhos e reze comigo. Ó Mãe Aparecida, Ó Mãe Aparecida, neste momento, eu quero te apresentar meu coração, o meu coração, a minha vida, e eu te peço, vem, mãezinha, reinar perpetuamente na minha vida. Eu peço que você agora apresente a graça que você tanto necessita. A sua casa, sua família, a conversão do seu filho, a libertação do seu filho, pelos estudos dos seus filhos, a libertação do seu marido que está no vício do álcool. Você que está passando nesse momento por uma crise muito séria no seu casamento, apresente o seu casamento à Nossa Senhora.
Apresente a sua empresa, as necessidades da sua empresa. Apresente o seu emprego. Você que está precisando de emprego, diga: Nossa Senhora, eu preciso de emprego, me ajude. Qualquer que seja a graça, cura da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Repita comigo: Mãe amada, Mãe amada, eu te entrego eu te entrego a minha causa. a minha causa. Intercede por mim, Intercede por junto a nosso Senhor Jesus Cristo. junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Se o Senhor me dá uma visualização de uma pessoa colocando a imagem de Nossa Senhora, se me parece ser um escritório, e você colocando essa imagem, consagrando a Nossa Senhora Aparecida. Amém. Estás aqui, agraciada. Posso sentir seu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas neste lugar. Maria, aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. É verdade, mas domingo tem mais programa Renovação em Movimento e você é convidado a participar deste nosso programa. Manda mensagem aí nas nossas redes sociais, manda mensagem no Instagram, manda mensagem aí nos comentários da nossa live, da nossa transmissão, do nosso programa no YouTube, e também você pode participar conosco, também intercedendo por nós. Interceder sempre é bom, né, Lili? Interceder é uma maravilha. Quem intercede entra, né? Faz com que o céu aconteça na terra. Interceda pelos seus. Com certeza, então interceda por nós, por nosso programa, interceda pela rede Shalom de Rádios, pela Rádio Shalom. Com certeza, Padre Antônio Furtado agradece pela sua oração, que precisa, né? A gente pensa assim muitas vezes, é tão bom, né? Eles fazem um programa, mas dá tanto trabalho também para manter, né? São muitos equipamentos, então que a gente possa também rezar por toda a Rádio Shalom, pelos equipamentos que levam essa mensagem até a sua casa. Também nós aqui no nosso estúdio aqui, que temos muitos equipamentos para que a nossa imagem apareça para você. Então que você também reze por nós, que a gente precisa verdadeiramente disso para ser missionário neste mês ainda de outubro, que o Senhor também nos faça cada vez mais fortes para enfrentar todas as dificuldades que aparecem, e com certeza a gente precisa estar de pé para lutar contra elas. Até domingo que vem, se Deus quiser, agradecendo meus irmãos que estiveram aqui conosco nesta noite e agradecendo você pela sua companhia. Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida e missão.
A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da renovação carismática católica.